Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui nesse cenário um pouco diferente, porque para conhecimento não tem hora nem lugar, para falar de um assunto que vocês me pediram muito ao longo das últimas semanas, porque há de ser um dos temas mais controversos da regulação da Lei 14.300 pela ANEEL, o consumidor beoptante. Vamos lá? Antes da gente começar, eu quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento da Genix Solar Power, uma distribuidora de equipamentos comprometida com o sucesso do integrador, e da Lume, uma plataforma online que ajuda você na missão de gerenciar os seus créditos de energia e auditar a fatura da distribuidora. Bem, gente, pra gente entender toda a polêmica ao redor do consumidor beoptante, a gente precisa dar um passo atrás e lembrar que beoptante é aquele consumidor que, apesar de ser atendido na média tensão, pode, por alguma característica que ele possua, optar por ser faturado com uma tarifa do grupo B. Então, ele é atendido em média, mas ele é faturado por uma tarifa característica de um consumidor de baixa tensão. Uma tarifa monômia, uma tarifa que, em regra, não é horária, uma tarifa em que tudo que ele vai consumir da rede, demandar da rede, é paga em reais por quilowatt-hora. Então, uma tarifa, por exemplo, que não prevê o pagamento de demanda contratada. Você pode estar pensando, Bárbara, quem são os consumidores que podem ser um beoptante? O artigo 292 da Resolução 1000 traz uma lista bastante detalhada desses consumidores. E a gente vai colocar ela aqui ao lado para ficar mais fácil de você acompanhar aqui o raciocínio desse vídeo. Mas, veja bem, apesar do tema da figura do consumidor beoptante ela ser antiga dentro do setor elétrico, há algum tempo existe uma polêmica que é: o consumidor que é beoptante pode participar do sistema de compensação e manter o enquadramento como beoptante? Para tentar colocar uma pedra nesse assunto, a Lei 14.300, que criou o Marco Legal da Geração Própria, trouxe lá no seu artigo 11 a seguinte disposição: um consumidor beoptante cuja soma dos transformadores não ultrapasse 112,5 kVA pode participar do sistema de compensação de energia elétrica com uma geração local. Aqui eu já quero fazer um primeiro apontamento. Apesar da gente ter diversas possibilidades para um consumidor poder ser beoptante, a Lei 14.300 só tratou de um desses consumidores beoptantes, aquele cuja soma dos transformadores não ultrapasse 112,5 kVA, ok? De posse da redação desse artigo, a ANEEL, no momento de regular este tema, entendeu que a lei tinha trazido ou queria ter trazido, veja que aqui a agência já começa a extrapolar um pouquinho o que está escrito na lei, algumas restrições para o beoptante. E na visão da agência, um consumidor beoptante que queira participar do sistema de compensação de energia elétrica precisa, na verdade, se enquadrar em 3 requisitos simultaneamente. Não basta, portanto, que o consumidor se enquadre em um deles, precisa se enquadrar nos 3, senão ele não pode ser beoptante com geração própria. Quais são esses requisitos, então? Primeiro, assim como a própria lei traz, ele precisa ter a soma dos seus transformadores não ultrapassando 112,5 kVA. Até aqui, ok. Segundo, a usina precisa estar instalada na sua carga. Então, não vai mais existir uma tendência que a gente tinha em 2017, 2018, das usinas 100% remotas, sem cargas associadas, sendo beoptante. Não, a usina tem que estar na carga do consumidor. Ok. E o terceiro requisito, este bastante polêmico. Um consumidor beoptante que participe do sistema de compensação, ele não pode nem enviar e nem receber excedentes de energia elétrica de outras unidades consumidoras. Porque, na visão da ANEEL, quando a lei trouxe o termo geração local para se referir ao beoptante com GD, na verdade, o legislador quis dizer que um consumidor beoptante só pode participar do sistema de compensação de energia elétrica na modalidade de compensação de alto consumo local, que é aquela modalidade de compensação característica do uso de 100% dos excedentes de energia elétrica no mesmo local em que eles foram gerados. Então, a gente passa a ter esse cenário, né, ou essa regulação bastante restritiva para o beoptante. Agora, a polêmica mesmo, ela vem não necessariamente dessa regulação feita pela ANEEL, mas sim do próximo passo, o que, na minha leitura, a ANEEL foi além do que ela deveria ter ido nesse tema, tá, gente? Acho realmente que a agência extrapolou aqui o que seria a sua alçada. O que a agência fala? Qualquer consumidor beoptante vai precisar se enquadrar nesses 3 requisitos. Então não importa se você é um beoptante que começou a gerar sua energia em fevereiro de 2023 ou se você é um beoptante que começou a gerar sua energia em novembro de 2019. Você
precisa se enquadrar nesses 3 requisitos. E se você não se enquadrar, você vai perder o seu enquadramento como biooptante. Para isso, a agência traz, no mesmo artigo 292 da Resolução 1000, o seguinte procedimento. Em até 15 dias da publicação dessas disposições, e aqui eu já quero te contar que a publicação disso tudo aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2023, as distribuidoras de energia devem notificar todos os consumidores da sua área de concessão que se enquadrem, que sejam biooptante com GD, para que eles façam as adequações necessárias nas suas unidades consumidoras, observando esses 3 requisitos. Estes consumidores, por outro lado, têm 60 dias a partir da publicação dessas disposições, então a partir do dia 10 de fevereiro de 2023, para se enquadrar nesses 3 requisitos, caso eles não se enquadrem, ou eles vão perder o seu enquadramento como biooptante. Então, resumindo, né? A partir do dia 10 de fevereiro, começou a contar um prazo para todos os consumidores que são biooptantes com GD. Eles precisam assegurar que a sua unidade consumidora, que é biooptante, se eles quiserem manter o enquadramento como tal, tenha a soma dos transformadores até 112,5 kVA, tenha a sua usina instalada na sua carga e não envie e nem receba créditos de nenhuma outra unidade consumidora. Se eles estiverem de acordo com esses 3 requisitos, eles vão manter o enquadramento como biooptante sem nenhum problema. Agora, se eles não conseguirem ou não quiserem se encaixar nesses 3 requisitos, depois desses 60 dias, a distribuidora de energia deve retirar esses consumidores do biooptante e voltar a tarifá-los como um consumidor, como consumidores do grupo A. Então, com o pagamento de demanda contratada e todas as outras aí disposições que sejam cabíveis aos consumidores faturados com uma tarifa do grupo A. Talvez agora você esteja pensando, Bárbara, a ANEEL pode fazer isso? Gente, a minha leitura enquanto advogada é que ao estabelecer essa, de certa forma, retroatividade da disposição do biooptante, a ANEEL feriu diversos princípios do direito brasileiro, como o princípio da razoabilidade, o princípio da boa-fé objetiva, porque vale lembrar, diversos desses consumidores resolveram gerar a sua própria energia sendo biooptantes a partir de posicionamentos que foram emanados, que foram trazidos pela própria ANEEL anteriormente. A agência mudou muito de entendimento sobre o biooptante, né? E não é justo onerar o consumidor por causa desse vai e vem que ela fez sobre esse assunto. E outro princípio também, que é muito importante em toda a discussão do marco legal, da segurança jurídica e da estabilidade regulatória. Então eu não tenho dúvida de que o consumidor que se sentir lesado com essa disposição pode sim buscar o judiciário para ver aí a sua situação resguardada. Posso dizer, pelo que a gente já tem visto no nosso escritório, que esse assunto vai chegar em massa no judiciário brasileiro. Agora, antes de encerrar, eu queria deixar uma recomendação para você que trabalha no setor e que tem clientes que vão receber ou que já receberam essa notificação da distribuidora de energia. Analise a situação desses seus clientes caso a caso. A resposta para a situação deles não é óbvia. A gente tem feito algumas análises aqui na consultoria e em alguns casos é melhor realmente desenquadrar o consumidor do biooptante e migrar ele para o grupo A, e em outros casos é melhor manter esse consumidor como biooptante e retirar as beneficiárias. A gente precisa considerar não só o tamanho do sistema, a quantidade de excedentes que vai ser gerado, a nossa possibilidade de fazer alguma adequação na configuração que foi criada no momento dessa instalação. Então tudo isso faz com que essa análise realmente seja muito específica para cada consumidor. Se você prepara essa análise antes do seu cliente te procurar e no momento em que ele te procura você já está com essa análise pronta, sem dúvida alguma você vai ajudar a trazer um pouco mais de luz e um pouco mais de tranquilidade para o seu cliente que foi impactado por um assunto que, sem dúvida alguma, não é de sua responsabilidade, né? É um assunto que foi trazido pela ANEEL, mas ainda assim um assunto muito importante para a gente considerar no dia a dia do nosso serviço. Gente, eu sei que esse assunto é muito polêmico, eu sei que ele vai gerar muitas dúvidas. Coloquem aqui nos comentários que eu venho responder vocês e até lá, eu espero, né, que a gente tenha mais desdobramento sobre isso. Eu acho que a gente ainda vai ter muita discussão, inclusive no Congresso Brasileiro, sobre a questão do biooptante. Eu acho que a gente ainda vai ter muito desdobramento sobre a questão do consumidor biooptante, inclusive no Congresso Brasileiro. Eu mantenho vocês informados. E até lá, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.